Palavras da fé. Nunca te deis por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante, por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventastes a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Professor, o senhor que é especialista em grego, também em grego, o que significa Deuteronômios? Conta para nós. No grego, a palavra deutero significa segundo, ou dois, né? E nomos é lei. Então, seria uma segunda lei, o nome grego, tá certo? Que, na verdade, eles estão traduzindo ou explicando de acordo com o significado, eu diria assim, no sentido amplo da palavra, né? Mas quando a gente vai para Devarim, em hebraico, a questão muda de figura, né? Porque Devarim, em palavras, a expressão, o livro começa dizendo Elé Hadevarim Asher Ber Moshe. El Kol Israel. Essas são as palavras que falou Moisés a toda Israel. Então, esse tema aí a gente vai explorar um pouquinho, mas só antes de você dar as suas palavras, eu diria que essa expressão devarim ou palavras chama muita atenção quando a gente traduz essa frase, porque a gente está no quinto livro da Torá, vamos dizer assim, o quinto livro escrito por Moisés. E Moisés tem falado desde o primeiro. Ele falou em Gênesis, falou em Êxodo, falou em Levítico, falou em Números. Como é que agora que essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel? Alguma coisa aí tem que ser melhor esclarecido, senão a gente não vai entender. Porque se ele já vem falando todos esses cinco, desde a criação que ele fala, como é que agora a gente vai dizer que essas são as palavras que Moisés falou a toda Israel? Nesse livro que se chama Devarim, ou Deuteronômio, ou Segunda Lei, como a gente já viu, o significado grego, mas aí significa que a gente tem que analisar melhor o conceito dessa palavra, que está escrita aí no plural, palavras ou expressões, que particularmente a gente tem que encaminhar esse sentido, essa tradução, para não simplesmente palavras, porque palavras estão sendo ditas desde o primeiro livro, mas são recomendações, o significado, ou admoestações, ou conselhos que Moisés aproveita o final, praticamente, da sua missão para reforçar ou alertar, admoestar, aconselhar. Esses sinônimos que vem realmente dar significado a esse livro. A gente vai observar exatamente que não é simplesmente palavras que tem que ser traduzido, mas tem que ser traduzido no sentido de
da preocupação diante de tudo que já tinha sido passado e sofrido e acontecido nesses 40 anos que está completando esse livro, né? Depois dos 40 anos daqueles escravos que ainda eram escravos, né? Que encerraram a sua atividade com a narrada desse livro, a gente tem que analisar o porquê dessa preocupação de Moisés, de aconselhar, de mostrar, preparar, alertar, no sentido de agora vocês vão continuar sozinhos e eu gostaria de deixar para vocês esses conselhos para que daqui para diante vocês não fracassem, porque apesar de ele ter falado desde o primeiro livro até o quarto, houve muito fracasso, muita rebeldia, muita falta de fé, muito trabalho. Esses filhos de Israel, escravos, eu vou falar disso, escravos, porque os que entraram na terra já não eram mais escravos, é outra coisa que a gente vai ver mais na frente, mas na minha concepção, esse ponto inicial eu achei importante como conceituação só, porque aí eu passo para você dar continuidade a esse mini introito que eu fiz só em torno da palavra Devarim, ou Deuteronômio, como você me pediu no grego. Certo, professor. O Elahá fez até há 2 lives atrás, ele falou, olha, a gente tem o livro de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, e aí ele colocou, esse aqui é diferente. Esse diferente, é importante a gente enfatizar que essa diferença, ela verdadeiramente se dá não apenas do ponto de vista teológico, porque vale dizer que os judeus não estudam teologia, os judeus estudam Torá, os judeus religiosos, quando a gente quer estudar a Torá, a gente não vai estudar as outras religiões, a gente vai estudar o judaísmo em natura. Então, para o judaísmo, que anda um tanto quanto às vezes separadinho da concepção teológica mais comum, já que o judaísmo ficou por muito tempo fechado e hoje a tentativa dos teólogos é de retirar pequenas pepitas que reluzem a luz, a rica luz desse texto. Então, para os judeus também tem uma pequena diferença desse livro, mas não seria uma diferença que viria a retirar a autoria de Moisés, não seria uma diferença que viria descredibilizar o livro, não seria uma diferença que poderia, em qualquer momento, colocar esse livro abaixo de qualquer outro dos 5 livros da Torá. Ele faz parte integral, ele está lado a lado. Mas qual é a diferença, então, que nós encontramos? Aqui é interessante que muitas vezes Moisés fala em primeira pessoa. O primeiro ponto é que nós encontramos Moisés, em todos os momentos, recebendo as suas orientações divinas, tendo o seu transe na comunicação com Deus de uma maneira sonambúlica ou inconsciente. Ele recebe isso de maneira da qual a maior parte de todos os outros profetas. Ele entra em transe e depois ele retorna com esse transe, ou os espíritos falam por voz direta, ou os espíritos se manifestam das mais diversas formas, mas aqui um transe inconsciente. Nesse momento aqui, a gente percebe uma modificação no texto, e aqui nós adentramos para uma mediunidade consciente. Então, o que os grandes Rabanim, o que vai ser dito pelos grandes Hachamim, pelos grandes estudiosos da Torá, é que Moisés aqui, ele recebe a mensagem de Deus pela sua mediunidade, ele decifra a mensagem de Deus e ele replica a mensagem de Deus. Então vamos apenas nos lembrar. Lá no livro dos médiuns, nós encontramos, por exemplo, 2 formas de psicografia, 2 formas de psicofonia.
Então, nós encontramos os médiuns mecânicos e nós encontramos os médiuns que têm a consciência durante o transe. Então, o médium mecânico, quando ele está escrevendo, por exemplo, um texto, ele muitas vezes ele não tem nem noção do que está sendo escrito. Todo o restante do livro da Torá dos outros 4 livros da Torá, eles foram passados de maneira mecânica ou por efeito físico como um todo. Aqui nós estamos encontrando, no mesmo processo do qual se deu para com João Evangelista na ilha de Patmos. Moshe recebe, tem a revelação para si, e depois ele fala, gente, essas são as coisas que Deus disse. Só que é interessante que a mediunidade de Moisés ela é tão extraordinária, como diz Emmanuel, que mesmo quando ele vai passar essas referências do seu conhecimento, segundo a tradição judaica, eram 600 mil homens aqui. E a 600, a referência, a contagem dos homens ao censo, todas as pessoas do povo de Israel ouviram ao mesmo tempo essas explicações de Moisés. E por que é que aqui nós encontramos 2 palavras essa tradução? Porque a gente tem leis antigas que serão repetidas, leis que já foram trazidas anteriormente, mas também a gente vai encontrar uma série de leis novas que não foram faladas. Esse é o intuito de colocar o nome em grego de Deuteronômios. Tem 2 leis, uma nova e uma antiga. Só que os grandes Rahamim vão dizer o seguinte, os grandes sábios da Torá, falar, a gente poderia desvalorizar o livro e falar, esse a gente ouviu por meio de uma forma diferente do transe. Obviamente, eles não falam que um é mecânico e o outro não é mecânico, ou então a mediunidade consciente é inconsciente, ou a psicografia escrita, a mecânica, ou não. Nós estamos aqui diante dos Rahamim dizendo o fato de ser utilizado a inteligência de Moisés, o fato de ser utilizado a evolução anímica de Moisés é um fator que valoriza o texto e não desvaloriza. Por que ele valoriza o texto? Porque Moisés foi altamente capacitado. Eles falam, é como se a luz que ofuscaria os olhos do povo de Israel aqui estivesse adaptada à condição de que mais pessoas pudessem compreender. Então a gente tem um conceito bastante equivocado sobre animismo. A gente coloca, quando fala muitas vezes, não todos os espíritos, mas muitas vezes, a gente fala, isso daí tem animismo. Verdade. Só que o animismo é necessário. E ele não é condenante. A gente confunde um pouco, a gente costuma falar, isso daí tem animismo. Ou a gente quer dizer que é uma mistificação, ou que nós estamos parcialmente adequados com aquela mensagem, quando o intuito do animismo é apenas dizer que a condição evolutiva do médium, o conhecimento do médium, ele filtra e traz através das suas palavras aquilo que os espíritos assim ofereceram. Então, uma passagem, professor, lá no livro, nos Domínios da Mediunidade, um espírito vai transmitir, que é o espírito de um médico, e quer transmitir uma mensagem. Quando ele quer transmitir aquela mensagem, ele fala que não tinha médium naquela reunião. Pronto, a maior parte estava... Tinha uns 3 pensando na morte da bezerra, não estava nem com a cabeça na reunião. Tinha uns outros que não tinham condição nenhuma, mas tinha uma médium imbuída de boa vontade. Só que essa médium, os espíritos vão falar, a André Luiz vai dizer, ela não tinha condição anímica, ela não tinha conhecimento de medicina, nem dessa encarnação e de ciência, nem de outras. Ou seja, ela não tinha a capacidade anímica
de melhor trazer aquela mensagem, de interpretar o pensamento do espírito. Então, o espírito, ele reduz bastante o que ele quer falar, tenta passar os seus pontos principais, que era o intuito, era colocar aquele grupo como um todo para trabalhar em prol da saúde, trazer a responsabilidade desse grupo, e ela dá a mensagem, e ao final o dirigente fala, não, mas se fosse o médico teria usado termos adequados, ele não usou nenhum termo adequado, a medicina, então eles descartam a mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o processo anímico. Se ela tivesse, o animismo dela teria sido favorável ao entendimento da mensagem. Não teria sido prejudicial. Aqui a falta do conhecimento dela colocou a mensagem na condição de ser reduzida na condição de entendimento. A mensagem ser interpretada pelo espírito, pela ânima de Moisés, pelo espírito de Moisés, pela alma de Moisés, aqui os rabinos trazem como sendo algo verdadeiramente bom, valorizando o texto e essa condição. E é interessante que os rabinos vão trazer a seguinte ideia. Bom, por que tem leis que são repetidas? E por que nós iremos refletir sobre elas agora, não sobre a expressão direta de Deus, mas nós iremos observar essas leis com a parcialidade de Moisés, parte do conhecimento de Moisés. Eles vão dizer, porque na realidade a gente precisa estudar e reestudar os mesmos temas por repetidas e repetidas vezes. Eles falam pelo menos 101 vezes a gente precisa reestudar o mesmo tema. Não são 100, são 101 vezes, diz o Talmud. Pelo menos 101 vezes. Por quê? Porque nós devemos sempre quebrar os nossos paradigmas de entendimento. Os Rahamim, os Rabitim, vão dizer que é praticamente um milagre nós rompermos com aquilo que a gente acreditava quando enxergava um texto para subir o nosso nível de entendimento a um degrau que se diferencia completamente daquilo que a gente trazia no passado. Então a gente pode compreender isso pela ideia de que os nossos neurônios, eles criam circuitos, caminhos neuronais. E é muito mais fácil a gente ficar repetindo aquele mesmo conteúdo do que verdadeiramente romper com o nosso orgulho, sermos humildes o suficiente para desclassificarmos momentaneamente para nos permitir dar um passo à frente. Então, rever muitas das mesmas leis, os sábios vão dizer, é um grande desafio para que a gente possa verdadeiramente caminhar adiante. Outro ponto interessante que vai ser discutido no Talmud é que essa forma de escrita ou de falar de Moisés é um precursor da lei rabínica. Então, a lei rabínica depois terá embasamento na forma em que Moisés traz esses ensinamentos do livro de Deuteronômios. Então, outro ponto importante que foi trazido de alguma forma pelo professor é que nós estamos diante de um livro que ele precede o processo de Teshuvá, de arrependimento. A gente fala arrependimento, mas em hebraico a gente sabe que é retorno. Por quê? O povo sai de todos os problemas, expia durante os 40 anos no deserto, aquilo que deveria ter demorado talvez um ano, ou algumas semanas, ou meses, se torna 40 anos de jornada, demonstrando os tamanhos equívocos e quanto a gente se enrola, às vezes, nas nossas vicissitudes, nas nossas provas, nas nossas expiações, angariando mais débitos e permanecendo vinculado a determinados processos, quando a gente poderia ter uma linha um pouco mais direta de evolução,
uma forma mais ascensional, e a gente acaba ficando enrolado nesse processo. Então, quando Moisés vai falar para todo o povo de Israel sobre as suas orientações, existe uma fala de um dos grandes rabinos, que é: o sábio recebe esse discurso, qual? O discurso de alguém que se aproxima para trazer orientação espiritual de ordem superior, porque muita gente pode parecer com ordem inferior de ensinamentos, mas para aqueles que trazem ensinamentos espirituais de ordem superior, a repreensão delicada é trazida como alegria para o sábio, e para o tolo é trazida com raiva, é trazida com a palavra, talvez para nós espíritas, seria milindre. Então os tolos se milindram, os sábios se glorificam daquele entendimento. E muitas vezes eu tenho um amigo que eu aprendo com ele muito, eu depois não conheço, mas certa feita, professor, dando um conselho de alguém um pouquinho mais velho que ele me disse assim: eu quero ouvir o que você tem para me falar, porque se não me serve hoje, pode ser que me sirva no futuro. E eu achei aquilo um ato de humildade bastante grande. Então, isso é a ideia de nós trazermos, de nós colocarmos todos esses elementos como momentos de evolução e receber o que Moshe vai dizer como uma orientação para a gente não cair nos mesmos erros. E é interessante, professor, que o senhor, eu vou passar para o senhor agora, mas é interessante, quando Moshe começa a falar, ele vai fazer uma reprimenda bem sutil, e isso se torna uma lei judaica. Qual? Quando você tem uma orientação espiritual, é o seu som, professor, que está dando retorno. Alguém escreveu aqui que está chiando. Se o senhor coloca ele no mundo, pronto, melhorou. Então, quando um dos ensinamentos trazidos que se torna lei judaica é o fato de que nós, quando vamos repreender a alguém, devemos realizar isso com profunda delicadeza. Então, quando Moisés ele começa a citar os lugares que o professor vai passar as fotos, que são os lugares onde o povo de Israel errou, fez o bezerro de ouro, onde o povo de Israel se revoltou contra Moisés, quando se revoltaram contra Arão, quando falaram que queria a carne, são todos esses lugares que vão ser citados por Moshe. Moshe cita o lugar e não o fato, porque citar o fato publicamente poderia ser um processo de humilhação. Então aqui existe uma delicadeza na forma da qual Moisés busca trazer essa reprimenda. E em hebraico a gente fala uma sutil reprimenda. Então, eu colocaria isso, professor. Agora o senhor quer trazer as fotos desses lugares para nós? Eu vou ver se eu faço um pequeno resumo de onde passamos nos 4 livros, para saber onde estamos nesse quinto, aonde Moisés, depois de ter feito um ato de rebeldia ao bater 2 vezes com o cajado na pedra, que não era para ele bater nenhuma, e aí, por conta dessa desobediência, ele não conseguiu entrar na Terra Prometida. Então, como nós já fizemos todos esses caminhos, você pode até, Álvaro, ajudar aí nas colocações, para que as pessoas, na medida do possível, possam ir casando a geografia com os fatos. Ok? Esses são os caminhos, desde a saída do Egito até, vocês podem ver, até, não sei se está dando acesso para vocês, mas vocês têm a saída do Egito, aqui à esquerda
do vídeo que você está olhando, do slide, que é onde começa a saída desde o Egito, atravessando o canal de Suez, passando por Mara, Poço de Mara, Elim, Refidim, planície do Sinai, recebimento da Torá, e aí nós estamos mais ou menos em Kadesh, que é onde a gente vai falar um pouco dos fatos que estavam mais no Deuteronômio, desse livro, no Devarim, que a gente vai falar. Vamos ver alguns lugares físicos. Denise, pode passando aí algumas passagens. Aí é o Egito, a fonte de tudo, né, onde a gente começa toda a história. Moisés se criou aí nesse ambiente, com a filha do faraó, chegando daquela forma que a própria espiritualidade preparou para que ele... Esse boiadeiro é quem? Esse aí é Indiana Jones no intervalo de filmagem. Mas isso aí, inclusive, foi uma foto. Essa foto tem mais de 10 anos, porque ela foi de 2009. Foi a primeira vez que eu estive no Egito, quando a gente começou a filmar o filme, perdoe-me a redundância, mas a produzir o filme dos Passos do Mestre, que foi lançado já há uns 6 anos atrás, ou 7. Mas pode passar o próximo, Denise. Aí a fonte de tudo. Moisés partiu daí, viveu aí. E pode adiantar. Isso aí é só para a gente ver as 3 pirâmides juntas. É o deserto de Gizé, que parece fisicamente bem distante do Cairo. Mas não. É um bairro do Cairo. Você está na Avenida das Pirâmides e você está avistando. A primeira surpresa quando a gente chega no Egito é essa, porque a gente acha que chegou ali no Cairo, vai pegar um transporte para ir para o deserto, para ver as pirâmides de Gizé. Não, você vê, até da janela do hotel, você vê todo o deserto e as pirâmides. O próximo, Denise, pode ir adiantando. A cidade do Cairo, né, imensa, essa visão aí é do Palácio de Saladino, aquele grande muçulmano que combateu as cruzadas. A história que a gente tem que é o sobrinho dele, né, que na Quinta Cruzada, Francisco de Assis foi encontrar com ele e marcou presença lá na terra de Israel. Mas pode passar o Cairo, aí esse é o local, né, onde a gente tira essa foto para ver a cidade. Sempre que eu vou ao Egito, eu gosto de tirar uma foto aí, porque marca muito. Eu tenho, sei lá, um envolvimento mediúnico espiritual muito grande com os locais que eu visito. Depois que você faz um roteiro desse, você descobre que o que você tem escrito é fruto da geografia que você visitou. Aí você vê que o texto passa a ser um registro, uma ratificação daquela energia, daquela atmosfera, daquele momento, tudo aquilo que envolveu você naqueles locais. Pode passar, Denise. E aí o famoso rio Nilo, que eu chamo o Rio de Moisés. Foi por esse rio que ele chegou naquele famoso cesto, né, betumado, que a filha do faraó, tomando banho fora do palácio, recebe Moisés deste rio. Pode passar. Aí só uma foto a mais para a gente marcar a presença. Próximo. Um pôr do sol no Rio Nilo também. Essa foto é mais recente, foi do ano passado. Eu achei esse pôr do sol assim maravilhoso e registrei. Mais um pode para adiantar. Essa é a primeira parada, depois que eles saem do Egito, depois que eles saem do Nilo, do Cairo, atravessa o Nilo, e aí aquela famosa parada conhecida como Poços de Mara, aonde Moisés sofre, coitado, o primeiro impacto daquele povo, que começou a culpá-lo, desesperado, com sede, sem ter água, e Moisés realiza aí o primeiro feito, podemos dizer assim,
de que ele era realmente um líder e que ele tinha condições de fazer o que estava fazendo, que ameaçavam que eles tinham tirado os escravos, né? Aqueles mais rebeldes, que ele tinha tirado eles do Egito, eram escravos, viviam oprimidos, mas não iam morrer de fome nem de sede. Lá eles não morriam. E que eles quiseram culpar Moisés como se fosse alguém que tivesse tirado eles dali para morrer. Não estavam captando a importância do que estava acontecendo. Eles estavam recebendo uma libertação da parte de Deus. A grande maioria não estava sentindo a importância desse momento. Pode passar. Esse é um poço que ainda tem no tempo de Moisés, que narra o êxodo, que aí ele tocou na água desse poço, e a água que é Mara, é uma expressão que significa amarga, e a água se tornou potável, e todo mundo bebeu água. E nem isso convenceu o povo ainda, porque a gente vai vendo os percalços. Você quer fazer algum registro aí, Álvaro, de acordo com o que vocês fizeram? Não, eu acho que o que é interessante a gente observar e comentar é que Moisés, o professor está dando uma passada geral, mas é que Moisés vai trazer para nós, nessa passagem, do começo de Deuteronômios, não exatamente toda a viagem, né, professor? Mas são mais os lugares onde o povo errou. Qual é o propósito? Isso. Então, é aqui um processo, a preocupação de Moisés é verdadeiramente que nós não venhamos a errar e cair nos mesmos erros do passado, que nos levaram a permanecer num deserto por longo período, que nos levaram a tantas consequências, a uma encarnação perdida, porque aquela geração, ela só vai poder entrar em Israel em futuras encarnações, mas naquela primeira, apenas as crianças que estavam acompanhando até o momento onde são enviados os espiões, que daqui a pouco a gente fala deles. Então, eu só destacaria isso. Ok, pode adiantar, Denise. Aí ainda é uma visão maior do local, que, aliás, o ano passado, quando a gente esteve lá, já não foi mais permitido parar aí. Não sei por quê. Não deram essas condições. São locais que não podem, ninguém pode impedir que as pessoas tenham acesso pela importância geográfica desse lugar. Aí, atrás dessas barracas ali, ainda fica o canal de Suez. Ali por trás passa o mar, com as suas águas, marcando exatamente um progresso depois disso aí. Pode passar. Elim, que é a parada depois dessa, que é uma outra parada muito interessante. Aí tem um oásis com 12 fontes, 70 palmeiras. É um local que também é importante pelos acontecimentos, que aí o povo ficou mais tempo aí, né? Não é, Álvaro? Por causa da condição aí, que estava muito boa, né? Aí não faltou água, não faltou alimento, e era mais uma prova da liderança espiritual, que Moisés, como médico sintonizado com Deus, escolhia realmente os melhores lugares para parar. Quer situar alguma coisa aí, Álvaro, nesse ponto, nesse oásis? Não, pode seguir, professor. Pode seguir, Denise. Aí Refidim, que também fica depois de Elim, mas aí já eu diria assim, naquele planalto que fica entre montanhas, já convergindo as montanhas, se aproximando desse estreito, uma espécie de estreito, para chegar à planície do Sinai. Já é uma parada que fica realmente bem próximo do Monte Sinai. Pode passar. Aí foi só os colegas aqui da Paraíba que estavam conosco. Pode passar. Esse é o vale, estão vendo? Lá no fundo você já começa a divisar montes semelhantes à cadeia do Sinai.
e de Santa Catarina, do Horebe e do próprio Monte Sinai. É um local assim, você observa, adverso do ponto de vista material, mas rico em informações ou energias espirituais indescritíveis. Aí Moisés teve problema, aquela luta que ele teve, que quando ele levantava o braço, os hebreus venciam, quando ele baixava a mão, eles começavam a perder, aí o povo segurava a mão de Moisés para que os hebreus continuassem ganhando essa guerra. Pode passar. Quer colocar alguma coisa, Rafa? Não, pode seguir, professor. Aí já é a planície do Sinai. Aí já é você... Aí já é um local onde eles chegam e aí ninguém sobe a montanha, só Moisés. Eles permanecem aí na planície, enquanto Moisés se afasta por 40 dias e 40 noites para receber a Torá. É também um local de muita... Eu não sei nem explicar a vocês. A gente chega aí no final da tarde e passa uma noite aí, que em 2009, com o nosso grupo, nós tivemos a felicidade de chegar aí e subir o Monte Sinai. E ao local onde Moisés esteve. Foi uma experiência, assim, eu confesso para vocês, não tem como narrar o que você pode sentir, o que você pode perceber, o que você pode ver, ouvir, porque nós fazemos hoje evangelhos aí. Pode passar o próximo, no sopé do Sinai. O próximo, Denise. Esse monte já é um monte que fica aí bem no estreito, na partida que você começa a se preparar para subir 2.282 metros de altura, até onde Moisés esteve. Esse monte aí fica de frente do convento de Santa Catarina, onde ficam aqueles famosos manuscritos conhecidos como sinaíticos, devido à proximidade com o Sinai. Pode passar. Olha, isso aí é a igreja, né? O convento de Santa Catarina, onde quem pode visitar isso aí, nós já tivemos a oportunidade, tem uma riqueza impressionante de informações, tanto com relação a Moisés, a Torá, como também até muitas informações cristãs e muitas informações com relação aos manuscritos conhecidos como manuscritos sinaíticos, que todos foram encontrados aí. Pode passar. Aí, a caminho dos 10 mandamentos, né, que para nós, para subir isso aí a gente passou uma noite. Vê o próximo, Denise, eu acho que tem alguma coisa mostrando aí, preparo. Pronto. Aí, no dia 13 de 11 de 2009, às 2 da manhã, nós nos preparamos para subir o Monte Sinai. Foi uma noite que eu não vou esquecer nunca. Eu tive um sonho de passar uma noite no deserto. E aí foi uma experiência muito rica. A riqueza de um céu, realmente, onde você vê as estrelas brilhando com outro conteúdo. Eu imagino como Moisés deve ter recebido aí tudo que a gente tem hoje, né? Porque aí foi onde chegou toda a primeira revelação durante os 40 dias e 40 noites que ele esteve nesse deserto. Pode passar. Depois da oração, da prece, a gente começa com um guia, porque você não consegue subir à noite sem guia, você vai se perder com certeza, e talvez não volte nunca mais. Então é preciso que haja alguém que nos conduza. E, coincidentemente, o nosso guia se chamava Ramadã, que é
É o mês que os hebreus, que os árabes comemoram a sua festa, né, de jejum. Pode passar. Aí você vê à noite, eu só consegui subir porque um colega me emprestou, Eduardo me emprestou o lenço que eu coloquei no nariz, porque a poeira, aquela poeira fina, estava me sufocando. A maioria do nosso grupo desistiu. Você não chegou, nós éramos 90 pessoas. Eu acho que chegou umas 25 ou 30 no máximo. Eu não cheguei a contar. Mas foi uma história muito rica. Ainda hoje eu me lembro com muita alegria, com muita felicidade. Pode passar, porque à medida que eu subia, eu ficava... Esse é o meu filho. Isso aqui foi com ele que eu subi. Se não fosse ele, talvez eu não tivesse conhecido. É conseguido. Vocês observem lá nos fundos dessa foto, os primeiros raios do amanhecer. A gente chegando próximo da montanha de Moisés, cansado, o ar rarefeito, mas a espiritualidade, a energia da história nos deu realmente muita força para que a gente pudesse ter condições de subir, porque são 7 quilômetros de subida, 5 quilômetros de rampa, ou seja, plano inclinado, e 2 quilômetros de degrau na pedra. O degrau não tem corrimão, não tem nada de sustentação. É uma coisa impressionante. É arriscado mesmo chegar ali, porque está assim, muito sem infraestrutura. Mas, graças a Deus, nosso grupo subiu e desceu sem nenhum contratempo. O próximo. O sol ainda não tinha chegado e nem a gente ao topo. Você vê, o dia já amanheceu, mas a gente ainda não chegou no topo do Monte Sinai. Pode passar. E aí, finalmente, o sol começa a chegar, mas a gente também não tinha chegado no Monte Sinai. São muitas paradas na madrugada, pessoas desistem, outros vão de camelo e voltam, não conseguem. É melhor eu conseguir subir a pé. Talvez se eu tivesse ido de camelo os 5 quilômetros, eu não tivesse conseguido subir os outros 2. E nas paradas, a gente tem que comer de chocolate, tomando água, se hidratando e colocando energia para ter condições de chegar lá em cima. Pode subir, pode passar. E aí, finalmente, chegamos. Esse é o nosso grupo e foi realmente uma emoção incalculável. Chegar aí tem um sabor totalmente diferente. A gente fica imaginando a solidão de Moisés nesse local, enquanto todo aquele povo que ele trazia do Egito está lá embaixo, na planície, construindo o bezerro de ouro. Uma das grandes decepções dele, ao descer, depois de ter recebido todas essas informações, toda essa sintonia com Deus e o povo produzindo o bezerro de ouro lá na planície, em vez de estar em prece, em sintonia, vibrando por ele, pelo contrário. Se rebelaram, acharam que ele não ia voltar mais. Quer falar alguma coisa, Alfa, sobre essa passagem? Não, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Vai lá, Denise. Aí eu gravei, fiz uma tomada para o filme, né? Porque a TV Mundo Maior era que estava fazendo toda a cobertura. Esses meninos subiram, esse câmera chamava Euclides, chama-se Euclides. 45 quilos de equipamento. Esse rapaz subiu e chegou lá antes da gente, de todos nós. Mostrando que a diferença de idade conta numa hora dessa, né? Mas para mim foi algo que eu não vou esquecer nunca. Aí à minha direita, vocês estão vendo esse monte, lá embaixo, à minha direita, daí de onde eu estou, a gente pode ver a planície lá embaixo. O que mostra que Moisés poderia ter visto aí daí de cima o povo lá embaixo, com todas suas reclamações, seus movimentos. Pode passar o próximo. Aí o nosso grupo, tiramos uma foto, tem uma bandeira do como é que chama, daquele idioma universal que foi criado. Esperanto. Esperanto, bandeira do Esperanto. E aí, o primeiro grupo espírita brasileiro a subir o Monte Sinai.
Você vê que tem muita gente. Aí tem tudo. Teve uma senhora japonesa, essa da esquerda, do slide para a direita, ela com 85 anos, ela subiu. Ela e a filha, Catarina. Foi assim E esse senhor aqui que está de branco, junto da bandeira, Arnaldo, 74 anos. No outro dia ele chegou lá embaixo, quando ele desceu no café da manhã, ele disse assim: professor, eu só subi porque o senhor subiu, eu acho que foi a sua força que me fez eu subir, mas eu vou lhe dizer, eu desci e eu não estou sentindo nada, eu não sinto pé, eu não sinto mão, eu não sinto braço, eu estou anestesiado, tão cansado que eu estou. Mas foi assim um momento que a gente pôde reviver espiritualmente, geograficamente, materialmente, a revelação que Moisés recebeu aí, depois de 7 semanas da sua saída do Egito, e o judeu hoje comemora Shavuot, comemora o recebimento da Torá no Sinai por Moisés. Então, é um local assim, realmente, que a gente só pode descrever quem vai. Vendo assim, a gente já se emociona. Imagine vocês estar aí nesse local. Pode passar. Temperatura muito baixa. Isso aí a gente fez. Estou eu ao nosso lado, está o Adão Nonato, que já desencarnou, mas foi um grande companheiro de viagem. E pode passar o próximo. E aí você observa, já depois de receber, que a gente viu toda a história no Levítico, o grupo foi feito um balanço depois que Moisés recebeu toda aquela Torá e queria se preparar para entrar na Terra Prometida, e ele sai daí do Sinai e vai caminhar pelo que eles chamam Vade Musa, ou Vale de Moisés, que é essa região mais escura que você vê no slide. Lá atrás, o grupo caminhava por aí, passando por todas aquelas... Há muitas rotas que alguns querem dizer, outros não, no Golfo de Acaba, e a gente atravessamos tudo isso. Passamos até entrar em Israel, só que a gente não entra por Jericó. A gente entrou a nossa entrada foi pela a praia de Tampa, do lado do Egito, e o Golfo de Suez do outro lado, né? O Golfo de Suez, não, o Golfo de Eilat, que o árabe chama de Aqaba, o hebreu chama de Eilat, e o Egito chama Praia de Tampa, porque são 3 países convergentes ali, que você pode ver de dentro de um barco ali no Mar Vermelho. Em Eilat, você avista Egito, avista Israel, Jordânia e Arábia Saudita. 4 países assim, convergindo num ponto só. Pode passar o próximo. Aqui ainda o Monte Or, que é esse montezinho lá nos fundos, abaixo do nome. Qual é a importância desse monte? Aí morreu Arão. Nessa altura, Arão morreu e foi enterrado aí no Monte Or, como é narrado na Torá. Pode passar o próximo. Essa é a tumba de Arão, lá em cima do Monte Or, né? Enquanto eles estão caminhando. Pode passar. E esse aqui é exatamente uma construção sobre a pedra, perto de Petra, aonde Moisés bateu 2 vezes com o cajado na pedra, para que ela jorrou água, mas essa desobediência lhe custou a não condição de entrar na Terra Prometida. Aqui tem Denise está dizendo aqui, você também subiu, né, Denise? Eu subi também, foi emocionante. Quando chegamos ao topo, abrimos a bandeira do Brasil, fizemos um evangelho em gratidão a Deus, lugar sagrado onde Moisés recebeu as leis morais para a humanidade. Foi mesmo, minha filha. A Márcia também está
Aqui, entrando e dizendo, filme Nos Passos do Mestre, você encontra, talvez, no YouTube, Netflix, documentários religiosos. Obrigado, Marcinha. São informações. A Denise teve no sopé, ela está dizendo que só de estar no sopé, Denise, não, desculpe, Selminha. O Álvaro conhece Selminha. Sabe de Marco, lembra, Álvaro, dela? Viajou contigo. Só estar no sopé do monte já é uma emoção que não há palavras para descrever. Imagina estar lá em cima. É mesmo, Selminha. E passa o próximo, Denise. Esse local, essa construção, está sobre a pedra. Essa é a pedra que Moisés bateu o cajado. E ainda hoje, pessoal, jorra água aí. Não parou até hoje. Pode passar, que tem umas fotos aí mostrando. Olha aqui. Aqui mais. Isso branco são as luzes do sol que entra pelo vidro da janela. Por isso que tem mais uma que mostra melhor a água. Não, aí não é a água, não. Aí sou eu. A outra. Eu acho que tem outra. Pronto. O pessoal aí colhendo água, ainda que jorrou. Naquela época de Moisés, ainda hoje, está lá, perto de Petra. E aqui, professor, eu queria comentar, porque a Selma colocou um comentário lá atrás, acho que a Denise até guardou esse comentário, dizendo, depois de tudo que Moisés passou no deserto, tendo de conter um povo infrator, mal agradecido, o difícil entender o porquê ele não pisou na terra santa. A Selma colocou, ele não pisou na terra de Israel por conta disso, por conta de que aí ele deveria ter falado com a água, com a pedra. Ele bateu com o cajado, ele teve raiva e bateu com o cajado. Mas é uma transgressão tão pequena. É que também a gente precisa entender a condição de Moisés, né? Moral, evolutiva. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, essa é a transgressão. Foi por conta dessa pedra aí que ele não entra em Israel. Ele deveria ter falado com a... É porque ele já tinha batido uma vez, né, Alvin? Com a pedra já tinha extraído água, com o cajado, aí sim, precisou bater. Mas aí já era para reforçar a sua superioridade, a sua liderança, a sua sintonia com Deus. E ele não aproveitou o momento e, em vez de ordenar a pedra que jorrasse água, ele bateu 2 vezes com o cajado. Pode passar o próximo. E aí, daí, a gente chega ao Monte Nebo, ou Nebo, como está lá no original, que é um monte que fica na Jordânia, com cerca de 817 metros de altitude. Do alto do Monte Nebo, tem-se um panorama visual da Terra Santa, e para norte, uma vista mais limitada do Vale do Rio Jordão, a cidade de Jericó. É visível também no topo, tal como Jerusalém, em dias límpidos, quando não tem nuvens, não está aquela nebulosa ou aquelas chamadas nuvens baixas, é possível ver. E tem, inclusive, uma indicação das distâncias ali do Monte Nebo a todos os locais que compõem hoje Israel. Pode passar o próximo, eu acho que vai aparecer aí agora. O Monte Nebo foi o local de onde Moisés avistou a terra prometida, sem ter conseguido entrar nela. Desse ponto, tem sua vista admirável das principais cidades do Vale do Jordão, como Jericó, Mar Morto e muitos outros pontos de Israel. Foi também nesse monte que Moisés morreu e supostamente foi enterrado, conforme se está citado no Deuteronômio 34. A gente vai ver isso no nosso estudo. Só preparando vocês para o que vem. Pode passar. Aí é o ponto, né, onde fica o Monte Nebo, onde exatamente você vê que ao meu lado ali, a gente não avista bem lá atrás, porque tem uma nebulosa, uma névoa mais baixa, mas tem
outras fotos aí que vocês vão ver que a vista está melhor, porque eu não tive só uma vez aí, nós não estivemos aí só uma vez. Particularmente, eu acho que já estive aí, eu não sei se Márcio pode confirmar, o Wander, nós já fizemos aí umas 4 vezes. Pode passar. Esse é um monumento que tem lá no Monte Nebo, que representa exatamente a serpente que foi erguida quando o povo estava sendo morto no deserto, e Moisés mandou construir, Deus mandou, através de Moisés, construir esse símbolo, um bastão com a serpente, quem olhasse para ele não morreria. E está lá no Monte Nebo. Pode passar. Ainda desse local está a descrição, falando desse monte. Na base dessa estátua, tem a descrição onde foi o local da serpente que foi erguida no deserto. O próximo em inglês e em árabe, porque está do lado jordaniano, né? Aqui vocês podem ver a descrição, uma placa mostrando lá do outro lado Israel. Essa foi a visão que Moisés teve quando chegou aí, que não pôde entrar na Terra Prometida. Tem até as distâncias em quilômetros. É possível você ver daí as cidades e as distâncias. Passa o próximo. E como é pequenininha, né? Como essas distâncias são pequenas. E é legal, é interessante a gente comentar que nesse primeiro paraxá, nessa primeira porção, Devarim, do livro de Deuteronômios, a gente tem aqui uma questão interessante. Moisés, então, está nesse momento, algumas semanas antes de entrar, eu não me recordo com exatidão, mas acho que são 9 semanas, eu não estou, antes da sua morte, eu não estou lembrando exatamente. Esse momento aqui, essa paraxá é lida em um mês, uma semana bastante complicada do ano, mas sempre no intuito, complicada no sentido do calendário judaico, mas sempre no intuito de apontar os equívocos não como algo para que nós venhamos a nos lamentar, mas algo que nós venhamos a aprender. E é interessante, professor, acho que vale a pena a gente citar aqui no meio do caminho, que Moisés, ele vai, mais uma vez, como ele já havia feito, ele havia nomeado juízes, nomeado pessoas para auxiliar nos processos de dificuldades do povo, mas aqui ele vai citar nessa porção, não exatamente desse local específico, mas acho que a gente precisa dizer isso, sobre como devem se comportar os juízes do povo de Israel. Então ele vai dar, aqui são aproximadamente 8 conselhos. O primeiro vai ser, sempre que alguém trouxer um problema, você vai ter que estudar com muita dedicação àquele problema. Na segunda vez que trouxerem, você vai se relembrar. Na terceira, você vai falar, puxa, por que eu tenho que estudar isso de novo? Por que eu tenho que ouvir essas pessoas de novo falando? E você vai ter pressa de dar uma decisão, de dar um julgamento. Então ele fala, primeira coisa, todas as vezes a gente precisa estudar, ter toda a dedicação de ouvir ambas as partes sobre os equívocos. Então ele está dizendo para nós, todas as vezes diante da vida, quando nós formos convocados a tomar decisões, que a gente não fique no automático, isso é dessa forma. Reflita, olhe com detalhe, tenha o mesmo cuidado da responsabilidade daquele que tem que emitir um julgamento ou um parecer. Outra coisa que eles vão dizer, talvez algumas pessoas vão procurar casos por conta de alguns centavos, sabe? Centavos, e outras vão trazer grandes fortunas. E aqui Moisés fala para nós, olha, sempre, todas as vezes,
ter a exata mesma atenção para os centavos ou para a fortuna, porque se a pessoa procurou um juiz, um julgamento, uma forma de organizar através da lei, é porque ela tem a necessidade daquilo. Outra coisa, ele fala, olha, nunca pense, essa pessoa parece um vigarista, outra parece uma pessoa decente. Nunca faça um julgamento precipitado pela aparência. Moisés aqui vai dizer. Ambas as partes têm que parecer culpadas, ele vai dizer. E ambos têm que depois de serem julgados e acatarem o julgamento, tem que ser como homens justos, porque eles já passaram, resolveram aquele problema, tão zerado do problema. Outro ponto interessante, ele fala assim, olha, um rico, diante dos olhos do juiz, muitas vezes pode parecer, diante do pobre, que, é um jeito de eu ajudar esse pobre e fazer com que o rico pague. E ele fala, não, se for de direito do rico, preserve, e não é porque o outro é pobre que ele tem direito. Isso é uma coisa importante, né, professor? Porque a gente acaba tendo, muitas vezes, a responsabilidade, no Brasil, a gente é aquela lei de Gerson, né? Tudo que eu puder tomar proveito, eu tomo proveito e não estou nem aí. E é interessante que eles dizem que até o juiz tem que tomar o cuidado para não favorecer o mais fraco só porque ele é mais fraco. Porque o que impera para o judaísmo, que é diferente da lei brasileira, é sobre a justiça, o que é justo, fazer o justo. Então a gente tem que procurar poxa, será que eu não estou tomando uma decisão aqui? Não estou me aproveitando da fraqueza do outro? Não estou me aproveitando porque a pessoa deu uma batidinha no meu para-choque para arrumar a porta do meu carro também? Não estou me aproveitando que o garçom trouxe algo errado? Não estou me aproveitando? Isso é uma das questões. Outra coisa que ele diz, diante da justiça, nunca se sinta intimidado. Cumpra com a justiça sem se sentir intimidado, porque a lei a lei está sempre a favor de todos, os que trabalham por ela. A obra divina, Deus está sempre a favor de todos que trabalham. Outro ponto, a cada membro do Sinédrio, do Sanhedrin, porque aqui vai ser instituição, com 71 juízes mais o Nassi, que daí serão 72, eles devem saber vários idiomas. Por quê? Porque tinha judeu com vários idiomas. Outra coisa, assuntos financeiros podiam ser decididos por 3 juízes. E depois ele vai dizer que, por sua vez, uma sentença de vida, algo que implique na vida de alguém, esse tem que ser julgado por no mínimo 23 juízes. Então, professor, eu estou colocando isso porque faz parte desse momento que a gente vive aqui. Quando a gente está passando por essas cenas que o professor vem dizendo, a gente precisa de se lembrar que foi daqui, desse local, onde Moisés enviou os espiões. E os espiões foi o que fizeram o povo de Israel não entrar na terra e ter que perecer esses 40 anos no deserto. Isso também está sendo relembrado nessa porção da semana. Então, professor, vale lembrar que Moisés não queria mandar espiões, mas o povo quis, ele concordou, e aí foram 12 espiões, pessoas honestas, mas elas ficaram bastante assustadas, porque no deserto era uma representação, de introspecção, é que eu tô com sono, tô cansado hoje, de introspecção. Então ali elas tinham maná, tinham a água que fluía do deserto, tinha uma série de questões que quando o povo adentrasse a terra de Israel, ia ter todas as dificuldades da conquista, da terra, das guerras que surgiriam, aí ia ter a dificuldade de ter que cultivar o solo. Então o povo se assusta com isso e fala, vamos ficar no deserto mesmo. E o que isso representa para nós? Isso representa como a gente se engana para com a nossa consciência,
contar uma coisa só para o senhor, viu, professor? Esse sigilo, só para o senhor. Quando eu era mais jovem e eu ia fazer alguma coisa errada, minha mãe falava, isso está errado. E eu falava assim, eu sei que está errado, mas eu quero fazer errado. Eu não me enganava. Eu preferia ser rebelde do que me enganar. Porque se você sabe que está errado, você pode corrigir. Se você finge que não está errado, se você se sente dono da razão, você vai ficar orgulhoso com ela o tempo que for necessário. Então, aqui é muito importante que nós venhamos a perceber que muitos dos pontos a gente joga a sombra, joga as nossas imperfeições na sombra e a gente olha só as questões que nos favorecem. Então, aqui Moisés está querendo dizer para nós: você está olhando a terra de Israel? Olha o que você tem que conquistar. Você está olhando a doutrina dos Espíritos como roteiro, o Evangelho? Você sabe o que você tem que conquistar, essa terra que você tem? É no seu espírito. Então, a gente vai ter esse julgamento com o nosso desencarne. Cabe a nós adentrar a essa terra de Israel, essa terra prometida, por vencer as tantas guerras que também vão ser citadas nessa porção que a gente está hoje, e cabe a gente se inspirar no exemplo de Yoshua e de Caleb, porque Yoshua, ele e Caleb se mantiveram unidos ao propósito de levar a verdade para o povo de Israel, de levar as observações verdadeiras. E como eles venceram esses elementos? Através da prece. Então, vale a pena a gente aqui perceber que toda essa jornada que está sendo feita e demonstrada por Moisés é uma jornada que a gente precisa espelhar isso na nossa vida e dizer, eu tenho uma terra prometida no meu espírito a ser conquistada. Qual é o meu roteiro? O seu roteiro e o meu roteiro é a doutrina espírita e o evangelho. Como nós agiremos? A gente pode agir como os outros espiões que se escusam das obrigações do centro espírita, da família, do trabalho, a honestidade, o caráter, a moralidade, que cobra preços verdadeiramente altos de sacrifício, batalhas verdadeiramente grandes com o nosso passado. Então, uma das guerras que a gente vai ver descrita nessa porção, quando Moisés está aqui antes de entrar a terra, algumas semanas antes de entrar o povo à terra prometida, é com Og Melech Habasham, com o rei Og, eu não sei como fala o nome dele em português, mas com esse rei que ele era um gigante que nem Davi, não, muito maior que Davi. O que representa isso? As nossas imperfeições, as nossas maiores imperfeições. O meu gigante Davi, o meu gigante Og Melech, tudo isso são representatividades diferentes para cada um de nós. Mais ou menos a gente precisa de vencer os mesmos aspectos, mas para uns a grande dificuldade está na sexualidade, para outros está no esforço do trabalho, para outros está na disciplina, para outros está com comprometimento dos compromissos, para outros está em uma boa assistência à família, para outros está no orgulho, outros não querem perdoar, outros não querem tantas coisas. Então, qual é o propósito dessa conquista? De voltar toda essa história mais uma vez. É olhar, puxa, erramos. Puxa, nós precisamos conquistar algo. Puxa, o povo de Israel errou nesses aspectos. E quando nós estamos nessa posição, o que nós encontramos? Nós encontramos uma série de conquistas ainda a ser feita. Não foi porque o tempo passou, não foi porque simplesmente o povo de Israel caminhou e aquela geração morreu, estão morrendo todos, e vai entrar uma nova. Não. Mesmo assim, ainda tem uma série de tentativas, tratativas de acordo de paz, mas principalmente tratativas de guerras interiores para que o povo consiga caminhar para essa terra, para caminhar para essa terra prometida. Então, professor, continua, eu queria fazer essas observações. Muito boas observações, Álvaro. Eu queria ainda mostrar aqui coisas interessantes nessa placa. Qumran, ali no lado
ocidental do Mar Morto, está a 25 quilômetros. Belém a 50. O Heródion, que Herodes construiu no deserto da Judéia, a 47 quilômetros. Hebron a 65. Jerusalém a 40 quilômetros daí. Quer dizer, o povo chegou, viu e não conseguiu entrar. Os rebeldes, porque é curioso, foram 430 anos de escravidão e não entrou nenhum escravo liberto do Egito. Todos pereceram. Entraram aqueles que nasceram no deserto, que não eram escravos, ou seja, entraram pessoas livres. Moisés não entrou, mas não era, a gente sabe que não era, ele era o líder, os motivos a gente já sabe, mas às vezes, pela nossa imperícia, pelo nosso fracasso, pela nossa desconfiança e pouco empenho naquilo que a gente precisa saber, a gente chega bem próximo da vitória e acaba não conquistando. É uma coisa que a gente pode tirar também dessas distâncias que estão nessa placa, lá no Monte Nebo, onde tudo pôde ser visto, mas só entrou para visitar e para conhecer Caleb e Josué, que foram os dois que acreditaram. Os que não acreditaram não entraram. Ficaram 40 anos e não conseguiram entrar na Terra Prometida. Passa o próximo, Denise. Eu acho que a gente está terminando. Essa aí é uma placa que marca o Monte Nebo, né? Pode passar o Memorial de Moisés. Eu acho que mais uma, não sei se tem mais uma ou se termina aí. Tem não. É isso, né, professor? É uma mensagem para nós sobre a conquista dessa terra espiritual, né? Dessa nossa terra. É importante dizer, não tem terra santa no sentido de que ali é mais santo. Todos os lugares da terra são santos. A gente até comentou, né, no final de semana, quando Deus vai criar o homem, ele pega o pó da terra de todos os lugares, para que a gente não achasse que tem algum que seja mais importante que o outro, mas que o grande sentido da conquista dessa terra prometida é verdadeiramente a conquista espiritual do divino em nós. E aqui a gente vai encontrar todos esses conflitos, todas essas guerras, todos esses momentos onde a gente acaba se perdendo por caminhos e por provas e por dores e por sofrimentos muito maiores. E eu queria chamar a Denise. Agora, professor, faz a nossa prece de encerramento hoje? Pois não, Denise. Com muito prazer. Amigos queridos irmãos internautas, Denise, Álvaro, Elahá, e todos aqueles que estão sintonizados conosco, vamos aproveitar este momento de reflexão para agradecer a Deus, que não se esquece de nenhum de nós, que enviou seu Filho Jesus, que através dos seus enviados, Abraão, os profetas e Moisés, o grande médium, o Moshe Rabino, como chamam os hebreus, que tantas luzes, tanto testemunho de fé, tanto testemunho de sintonia com a mensagem de Deus deixou para nós. Agradecidos que somos por estes momentos, de poder rever de forma mais palpável, mais física, as emoções de ter caminhado naqueles locais. Agradecendo sempre a Deus por tudo que recebemos. Nos proporciona essa oportunidade, a sintonia com o espiritual. Que Jesus cada vez mais possa inspirar nossas mentes e nossos corações a não seguir os exemplos dos rebeldes que não acreditaram nas promessas de Moisés, que não acreditaram nas suas revelações, no seu testemunho, nos seus fenômenos mediúnicos, que sejam despertos, mesmo que tarde, e busquem os caminhos que nos levam a Deus. Obrigado, Senhor, por termos, nesta noite, a felicidade de reviver e rever
esses momentos espirituais da nossa vida. Gratidão aos nossos irmãos que estão conosco, bênçãos para o Brasil, para o planeta Terra, que os homens descubram que só o amor constrói, e que a paz de que necessitamos, as luzes que necessitamos para abrir as nossas mentes e nossos corações, repouse sobre os dirigentes desse planeta, sobre todos que precisam dirigir, conduzir e auxiliar aqueles que lhes cercam, e descubram a importância de servir e não de ser servido, de dar condições e não de se aproveitar para tirar favores, prestígios, coisas pessoais. Que cada um se convença que somos, em particular, representantes do amor do Cristo, do amor de Deus, em nossas vidas, em nossas atitudes, a todos os momentos. Gratidão, Jesus, por tudo isso. Abençoa a nossa casa, nossas famílias, nosso trabalho. E coloca em nossas mentes, nossos corações, sempre à disposição de estar a serviço da seara do Teu Evangelho. Ser conosco, Jesus, esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja.